Boa tarde, pessoal. Hoje é nossa sétima aula e hoje, como eu já tinha falado na semana passada, nós vamos começar a falar um pouco sobre os livros sagrados, os textos sagrados de cada religião. Para começar, a gente vai falar de talvez o mais antigo deles, um dos mais antigos, que é o livro sagrado dos judeus. Bom, talvez você já saiba, porque a gente já falou um pouco dos judeus nas aulas passadas, e eu falei lá que o livro sagrado dos judeus é chamado de Torá. Mas a Torá, ela é só uma parte de todos os textos sagrados ali dos judeus. Esses textos, quando reunidos, são chamados ali de Tanakh. Tanakh é o nome dado ao conjunto ali de textos sagrados para os judeus, que se divide basicamente em três partes. A primeira é a Torá, que sem dúvida é ali a mais importante entre as três, a que eles dão mais respeito. A segunda parte é chamada de Neviim, que seriam ali os profetas, ou seja, aquilo que foi escrito pelos profetas. E a terceira parte é o Ketuvim, que seriam os escritos, ou seja, que contam mais ali da história e outras mensagens. Como eu já falei, o Torá, ou a Torá, é a parte ali mais importante, digamos assim, é a parte que eles têm mais reverência, mais respeito. Vocês já devem ter visto, não sei se vocês lembram no vídeo lá que a gente falou sobre as religiões, eu coloquei lá uma imagem do Torá, e vocês podem ver aí novamente. O Torá é ali usado com muita reverência e respeito. Ele permanece na sinagoga, dentro de um tabernáculo, em um local de destaque. O Torá é esse rolo aí, ele é em formato de pergaminho, digamos assim, O Torá, ele é escrito ali à mão, certo? Todo aquele rolo ali de textos é escrito à mão, o que demora aí muito tempo para ser feito. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é o seguinte: o que é o Tanakh em si? O que é esse conjunto de textos sagrados? Bom, como a gente já falou, a maioria de vocês aí são cristãos, vocês já devem ter pegado uma Bíblia. O Tanakh, ele é equivalente ali ao Antigo Testamento. Então, a Torá seria ali os 5 primeiros livros, seria o Pentateuco. Depois disso você tem ali os profetas, o Neviim, que seriam ali os livros de, por exemplo, Isaías, Jeremias, que tem na Bíblia também no Antigo Testamento. E essa última parte, o Ketuvim, seriam ali os livros que contam um pouco mais da história e também os livros ali poéticos, como por exemplo os Salmos, os Provérbios e tudo mais. Então, quando a gente fala aí do Tanakh, a gente está também falando da primeira metade ali da Bíblia, A única diferença é que eles estão organizados numa ordem diferente, Apesar de serem os mesmos textos, pelo menos no caso da Bíblia evangélica, que tem alguns livros a menos, apesar de serem os mesmos textos, eles estão organizados de uma forma diferente. Por isso eu vou falar um pouquinho agora da forma como eles estão organizados. Para facilitar aí, eu vou usar os livros que a gente conhece aqui na nossa própria língua, mas vale lembrar que os livros ali, eles vão ter nomes em hebraico, que é ali o idioma, no qual ele é escrito, principalmente, o Tanakh. Então, para começar, o que a gente tem é a Torá. O Torá, ou a Torá, é ali os 5 primeiros livros que a gente tem na Bíblia, certo? Eles vão contar ali o começo ali da história, desde a criação do mundo, ali em Gênesis, o comecinho a gente tem falando como Deus teria criado o mundo, até ali o fim da história, ali quando Moisés morre, Então, o que acontece? A Torá, ela teria sido escrita ali por Moisés, ou seja, Deus falou a ele ali o que ele deveria escrever e ele foi escrevendo. Bom, qual é a principal mensagem que a Torá nos traz? Primeiro, ela nos fala de um Deus que criou o mundo e como ele criou isso, certo? Depois disso, ela vem falando ali da escolha de Deus, e como Deus escolheu aquele povo e quais as ordens que ele deu a esse povo. Então, a Torá é ali
o livro de ensino, digamos assim. Ele ensina as regras que as pessoas devem seguir. No caso ali, os judeus. Como é que eles devem agir, né? Tá entendendo? Então, todas as regras estão ali nessa primeira parte do Tanakh, que seria a Torá, né? Que seriam, por exemplo, as regras de como buscar a Deus, o que é pecado, o que não é pecado, como você deve agir em relação ao próximo, em relação ao seu trabalho, em relação a tudo mais. Tá entendendo? Então, esses primeiros 5 livros vão contar ali a história desde a criação do mundo até a morte de Moisés e vão trazer também os ensinamentos para o povo judeu. Sabe o que a gente falou lá no vídeo, né? Um pouquinho das regrinhas que os judeus seguiam? Pronto, tudo isso está no Torá, certo? Que seria essa primeira parte, o equivalente aos 5 primeiros livros da nossa Bíblia cristã. A segunda parte, chamada de Neviim, né? A primeira parte é o Torá, a segunda é a Neviim, ou Neviim. Então, essa segunda parte vai trazer ali as mensagens dos profetas. Depois de Moisés, Deus usou várias outras pessoas para poder falar com o seu povo, o povo ali judeu, o povo de Israel. Então, esses profetas têm ali contada as histórias deles, têm escritas ali em livros. E a gente vai ter ali, por exemplo, desde Josué até o final ali do Antigo Testamento, você vai ter vários. Você tem ali nomes que a gente já conhece aqui no nosso dia a dia, já que a maioria é cristão, como por exemplo, Josué, Isaías, Jeremias, Jonas, tá entendendo? Então, você tem ali vários profetas que transmitiram a mensagem de Deus ali para o povo, certo? Então, esses livros dos profetas, eles vão entrar ali nessa parte chamada Neviim, que são basicamente os livros dos profetas. É o que o nome significa ali, os profetas. Então, vai trazer as mensagens de Deus ali para o povo. Vamos lá. Na Torá, você tem ali as leis de Deus para o povo. Então, os ensinamentos estão ali. Só que conforme foi passando o tempo, foi tendo séculos aí de história dos judeus, Deus continuou falando com seu povo através dos profetas. E essas histórias que estão aí no Neviim. Enquanto na Torá a gente tinha ali os 5 livros, né, escritos por Moisés, agora no Neviim a gente tem mais 8 livros, que são os 7, como a gente conhece aqui, né, no cristianismo, são os 7 profetas ali maiores e depois os 12 menores que formariam um único livro. Então você tem mais essa parte aí, contando um pouco da história, desde a saída do Egito, né, a gente falou que Moisés tirou o povo do Egito, e até ali ao fim do cativeiro, a última tribo ali de Israel ser liberta do cativeiro, mas a gente vai falar disso depois, lá quando a gente for falar de judaísmo e de cristianismo. A última parte aí do Tanakh é chamada de Ketuvim, né? Essa parte seriam ali os escritos, né? O que o nome significa é isso, que são basicamente outras mensagens, são ali a parte mais poética da história. Ketuvim traz ali, né, primeiramente, os 3 livros que a gente conhece como Salmos, Provérbios e o livro de Jó, que trazem ali cânticos, trazem ali mensagens para a gente. A gente até costuma usar muito esses livros, né, assim, mensagens que às vezes a gente posta, né? Então, trazem ali mensagens, louvores a Deus, mensagens ali de como as pessoas deveriam agir também, mas tudo de forma mais de uma poesia, né? São os livros poéticos ali. Mas além desses, o Ketuvim também vai trazer ali os outros livros que vão formar ali o que a gente chama de Antigo Testamento, né? Para os cristãos. Então, o Ketuvim ali para os judeus vai trazer todos esses outros livros, como por exemplo o livro de Daniel, o livro de Esdras, Neemias, vai trazer ali o Cântico dos Cânticos, tá entendendo? Então, essa terceira parte vai trazer esses livros que contam o resto da história ali dos judeus, mas também são livros mais poéticos, que são livros que trazem mais louvores a Deus, digamos assim. Salmos, por exemplo, é isso, são louvores a Deus. Mas agora que a gente entendeu aí, né, como é que o livro, o Tanakh, né, essa coleção de livros está dividida,
qual é a principal mensagem ali desse livro? O que é que a gente pode aprender com esse livro, né? Com essa coleção de livros ali? Bom, a principal mensagem ali que o Tanakh nos traz é falando ali de qual foi a relação de Deus com o povo desde a criação do mundo até ali a espera por um Messias, certo? O Tanakh vai nos trazer ali uma mensagem que Deus é muito poderoso, pois Ele criou o mundo e após isso vai contar ali a história dos judeus. Então vai mostrar ali a história daquele povo, como Deus se relaciona com aquele povo. Muitas vezes pode parecer para a gente, né, que o Antigo Testamento assim é meio que é uma segunda coisa ali, mas não. A Tanakh, né, o que a gente conhece como Antigo Testamento ali, trazem mensagens muito boas para a gente, de como a gente deve agir, como a gente deve tratar os outros. Apesar de você ver lá histórias de guerras e tudo mais, é porque esse livro é muito antigo. Então, é uma história de outras épocas, né? Épocas em que a guerra, a luta era uma coisa ainda importante. Hoje em dia, esses livros nos trazem mensagens de como a gente deve conviver ali com Deus, né? Também traz ali mensagem como a gente deve louvar a Deus, que é o caso, por exemplo, dos salmos. A gente que é cristão, né, também usa os salmos, né, o que vai estar ali dentro do Tanakh. A gente também usa para louvar a Deus. Traz ali mensagens muito importantes para a nossa vida. Mensagens que a gente pode seguir. A gente vai falar mais sobre essas mensagens, claro, quando a gente for falar do livro sagrado do cristianismo. No caso, a Bíblia, né, já que o Tanakh seria ali o equivalente ao Antigo Testamento. Quando a gente for falar também do Novo, a gente vai falar algumas mensagens que o Antigo Testamento nos traz, ou seja, o Tanakh ali, tá entendendo? Então, de hoje a gente precisava entender isso, né? O que é a Tanakh, como ela está dividida e qual a sua principal mensagem. A principal mensagem aí vai ser a relação de Deus com o povo. O que ele quer que o povo faça, como você deve tratar os outros, todas as leis ali, como você deve se relacionar com Deus. Essa é a principal mensagem ali do Tanakh. Essa relação dos homens com Deus e também contando ali a história do povo judeu, certo? Então a nossa aula de hoje era basicamente isso. Quando a gente for falar da Bíblia, né, aí a gente trata um pouquinho mais de alguns detalhes. Então é isso e aí até a próxima aula.